Olá, eu sou o Marcelo do canal Historiador Amador e hoje estarei falando de um top 10 que eu montei com minha opinião, falando sobre 8 guerras e batalhas importantes durante a história e também duas, né, que vão ficar entre o top um e 2, duas guerras bizarras que aconteceram de verdade e que vocês com certeza vão rir ou achar muito estranho o que isso aconteceu. Bom, então vamos começar com a lista. Em 10º lugar, temos a Revolução Francesa. Foi uma das mais importantes revoluções da Europa. Os revolucionários franceses e todos os cidadãos da França, na verdade, não achavam o rei Luís competente para liderar e governar a França, pois a economia estava ruim, o sistema de trabalho estava ruim e estava tudo caindo. Então eles decidiram tirar o rei Luís do poder, criando uma revolução. No início da revolução apenas eram manifestações e protestos em volta de forcas, praças, em uma grande multidão. E a partir do meio para o fim dela houve alguns pequenos conflitos armados entre milícias e pequenos grupos que se organizavam como uma torcida organizada para ir contra os militares. O mais importante movimento feito durante essa revolução foi a invasão da Bastilha, que era uma prisão política na França. Em 9º lugar, a Guerra da Coreia. A Guerra da Coreia revolucionou táticas militares dos Estados Unidos e foi muito importante para a Revolução Militar dos Estados Unidos, criando novas armas, blindados e táticas e pequenas estratégias que foram utilizadas durante essa guerra. Eu sinceramente não pesquisei muito sobre ela, tenho interesse em pesquisar mais para frente, mas falam que é uma guerra um tanto quanto que é bom você se analisar, que é bem interessante. Eu vou ver e descobrir e falo para vocês, quem sabe um vídeo sobre a Guerra da Coreia. Em 8º lugar, a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi uma das guerras mais significativas no mundo, revolucionando táticas militares e economia de muitos países. Durante ela tivemos uma revolução, que foi a Revolução na Rússia, que passou de ser de Rússia e se tornou a União Soviética. Tivemos milhões de mortos durante essa guerra e a queda de 4 impérios, entre elas o Império Otomano, que cuidava da região do Iraque, na região ali desértica, onde hoje é o Oriente Médio, era o Império Otomano. Tanto é que tem a história de um comandante inglês que ajudou os revolucionários a fazer a queda do Império Otomano e hoje ser o Oriente Médio. E também foi a Revolução Armada que também trouxe novas táticas de guerra e também os bombardeiros. Os primeiros bombardeiros e aviões caças que atuaram foram na Primeira Guerra Mundial. Tem vários filmes que eu recomendo para vocês, como Cavalo de Guerra e Flyboys. Cavalo de Guerra conta a história da cavalaria na Primeira Guerra Mundial, que foi a última vez que os exércitos mundiais, pelo menos os mais conhecidos, pararam de usar a cavalaria e começaram a usar os tanques. E Flyboys conta a história de um esquadrão de pilotos de caças na França. Eles têm uma cena de batalha muito top em que aparece o Barão Vermelho, que foi o piloto mais conhecido e o que mais abateu caças aliados durante a Primeira Guerra Mundial. Em 7º lugar, a Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã foi importante também e um tanto quanto trágica. Muita gente não sabe o motivo da Guerra do Vietnã, então eu vou explicar para vocês. O Vietnã do Norte tinha virado comunista e os Estados Unidos nessa época estavam um tanto quanto paranoico com o comunismo tomar conta do mundo e se preocupava que o Sul também ficasse comunista. Então ele invade o Sul e tenta tirar o comunismo ou tropas que tinham vindo do comunismo do Vietnã do Norte. Então assim se torna uma batalha sangrenta, pois as tropas americanas não eram
tão bons nas táticas de guerrilha. Talvez tivessem sido lá atrás, na Segunda Guerra Mundial, durante a Guerra do Pacífico. Mas esse era um terreno um tanto quanto diferente, desconhecido de tudo, e também os vietnamitas não eram suicidas, eles eram mais táticos e silenciosos e deixavam um clima de tensão até que eles atacavam. E faziam armadilhas por todo o caminho, desgastando o exército, tanques, deixando assim milhares e milhares de mortos nessa guerra. Em sexto lugar, a Guerra dos Sete Anos. A Guerra dos Sete Anos foi uma guerra entre a Inglaterra e a França durante os períodos coloniais. Foi uma guerra que afundou ambos os países em uma dívida e uma crise econômica horrenda. Foi uma crise muito grande que abalou a sociedade baixa e média, que eram pobres ou pessoas da baixa e média classe. E também afetou muito o sistema econômico e militar. Gastos e custos militares foram cortados para tentar restabelecer a economia em ambos os países. Mas foi importante para que houvesse a Revolução Industrial, que hoje as indústrias são a base da economia de muitos países no mundo. Em quinto lugar, a independência dos Estados Unidos. Foi uma das consideradas as independências mais violentas e mais sangrentas de toda a América. Os Estados Unidos, que no início eram apenas algumas pessoas, uma centena de pessoas, que decidiram se armar para ter a sua independência. As revoluções e manifestações começaram na festa de chá de Boston, onde se declarou antes uma lei de que agora bebidas não poderiam ser mais comercializadas, seriam fiscalizadas pelos ingleses. E então, em forma de protesto, os cidadãos americanos, os colonos, pegaram barris de chás ingleses, em barcos ingleses, e tacaram no mar em forma de protesto, e muitos foram castigados a chicotadas na praça pública. Isso revoltou cada vez mais os americanos e colonos, que decidiram entrar em conflito armado. No começo eles começaram perdendo pela desvantagem, sem treinamento tático, sem muita preparação militar, mas logo ganharam ajuda, e nessa guerra surgiu um dos maiores generais dos Estados Unidos, o general George Washington, que liderou diretamente as tropas americanas na sua independência, e vários outros líderes também. Em quarto lugar, a Segunda Guerra Mundial, que foi considerada a que mais teve baixas e mortes no mundo, e foi um conflito que devastou metade do mundo. Sim, eu não estou brincando, metade do mundo foi devastado. Isso no norte da África, na parte leste da União Soviética, a França, Inglaterra e outros países aliados que foram abatidos por bombardeios e ataques nazistas e pelas potências do eixo. Benito Mussolini, ele invade a Etiópia e o povo da Etiópia luta com cavalaria e lanças, enquanto Mussolini luta com metralhadoras e infantaria muito bem mais treinada. E também a França, boa parte da França foi completamente devastada, e a Inglaterra sofreu danos também na sua costa e em Londres, graças aos bombardeios nazistas que eram constantes, até que Winston Churchill investisse todos os seus recursos na Força Aérea Real, expulsando dessa vez a Luftwaffe, que era a força aérea dos nazistas, para longe da Inglaterra. Foi um conflito de proporções imensas, como a Primeira Guerra Mundial, e também nosso Brasil participou de ambas, viu? A Primeira e a Segunda Guerra Mundial teve participação militar do Brasil. Na Segunda Guerra Mundial, o Brasil atuou com a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, que atuou na campanha da Itália, e muitos brasileiros também lutaram no dia D e nas forças aéreas britânicas e americanas, e superavam muitas vezes os mesmos. Em terceiro lugar, a Guerra do Iraque, considerada a guerra mais recente até então, envolvendo Estados Unidos, Afeganistão e outros países no Oriente Médio. E também o principal ato de conflito foi dentro do Iraque e do Afeganistão. Muita gente acha que a invasão
do Oriente Médio, pelo Iraque, pelo Afeganistão, Paquistão e outros países, pelos Estados Unidos foi devido ao atentado das Torres Gêmeas, né? Mas não foi totalmente isso. Por parte pode até ter sido, mas não foi isso. Denúncias anônimas e espiões e guardas da ONU, pessoas da ONU que fiscalizavam os países, estavam recebendo denúncias de que os países do Afeganistão, dos estados, né, Afeganistão, Iraque, que tinham muitos grupos terroristas, e no Oriente Médio todo tinha muitos grupos terroristas. Ainda não, o Estado Islâmico ainda não tinha uma força tão grande, mas era um grupo considerável a se notar pela principal potência no mundo, os Estados Unidos. E essas denúncias diziam que eles tinham armados com bombas atômicas e nucleares e estavam armados para uma guerra. Muitas falavam que eles estavam pretendendo invadir a Sibéria, a Síria e a Rússia, e o que deixou os russos muito preocupados também, mas não atuaram diretamente nessa guerra, mas foi com um conflito entre a Síria mesmo, de soldados, até hoje tem, né, um conflito na fronteira entre alguns soldados russos e os sírios. Então os Estados Unidos pedem autorização para uma intervenção militar no país e é negada pela ONU, mas os Estados Unidos não dá bola e invade do mesmo jeito, deixando a ONU e muitos dos líderes da ONU e dos países mundiais frustrados. Por parte, a invasão teve apoio dos ingleses, porém a ONU não autorizou a invasão, uma intervenção militar da ONU ou de qualquer outro país na região até que tivessem certeza. E o que deu? Não acharam nenhuma arma nuclear nos reservatórios desses terroristas e milhares de soldados morreram pra nada. Agora falaremos das duas guerras bizarras. Em segundo lugar temos o que eu vou chamar de a Guerra dos Pássaros, porque eu esqueci o nome do pássaro que é. É o seguinte, uma espécie de pássaro, que eu esqueci o nome, é um nome meio complicadinho, difícil de lembrar assim, que eu só olhei mesmo a reportagem, ri muito e não prestei atenção muito no nome do pássaro. Uma espécie de pássaros na Austrália estava se reproduzindo muito, estavam com uma população muito grande, estavam começando a atingir fazendas e campos de pasto onde pastavam as vacas, e as vacas se assustavam. Esses pássaros mediam 1,50 de altura, mais ou menos isso, e eram bem altos. E o exército da Austrália começou a ficar preocupado, o presidente da Austrália começou a ficar preocupado e declarou guerra aos pássaros, enviando uma divisão de infantaria inteira para matar esses pássaros. Não houve mortos ou feridos humanos, apenas 2.500 pássaros mortos em combate. E ainda tem a seguinte descrição de que a guerra foi difícil, porque os pássaros, quando tomavam tiros, eles ainda conseguiam correr 1 quilômetro até cair no chão mortos. E isso danificava muitas armas do exército da Austrália. Desculpe, isso é muito engraçado. Desculpe, isso é muito bizarro. Um exército entrar em conflito com pássaros. Tá bom, né? E em primeiro lugar temos a Vila versus a França. O rei espanhol foi visitar Paris e foi vaiado e maltratado, digamos assim, né? População de Paris, os franceses em geral, insultaram o rei. E um dono de uma vila na Espanha que continha menos de 400 pessoas, entre elas 100 crianças, 150 mulheres e o resto homens. E simplesmente esse líder da vila, ele declara guerra à França. Ele declara guerra à França em 1800, e quando meu tataravô era novo, que eu esqueci a data agora. Uma vila espanhola, sem autorização nenhuma do governo espanhol, declara guerra à França, porque o homem ficou revoltado com os franceses. E essa guerra demorou mais de quase 150 anos. 150 anos de guerra. Agora vocês vão entender o porquê demorou tanto, como essa vila resistiu.
Na verdade, nunca houve conflito armado, apenas uma declaração de guerra não oficial pelo governo espanhol contra a França, mas só aquele vilarejo. Então era um vilarejo de 400 pessoas contra o exército francês que ultrapassava o triplo, quádruplo, quíntuplo, déciplo, não sei mais o que falar de população só com o exército. E esse conflito foi cessado em 1980, pertinho, faz uns 20, não, uns 30 anos quase. E o dono da vila, né, disse que ele não está vivo, né, mas o homem que governou a vila, ele tinha visto a história da guerra e a história, pelo que parece, encarava, né, mascarava, falando que a vila espanhola foi heróica e defendeu a Espanha até o último homem no conflito armado contra a França. Porém, não houve conflito armado. E o dono desse vilarejo, não o prefeito desse vilarejo, disse a seguinte frase. Nesse dia simbólico, eu encerro a onda de violências e ataques incessáveis à população e tropas francesas. Tá, vamos encarar isso como a paz. Vamos aplaudir a paz, porque ela prevalece sempre depois da guerra. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixe seu like aqui embaixo, beleza? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal de história, que a gente faz assuntos variados, como hoje, que é quinta-feira, a gente vai fazer um assunto variado. E é isso, valeu, falou e até mais. Fui!